Infarto do miocárdio. O que é infarto do miocárdio? Ele consiste na morte do músculo cardíaco devido a uma isquemia grave e prolongada. Nessa isquemia que ocorre de forma prolongada, tem incidência de fatores de risco que pode ocorrer em qualquer idade, né? Só que 10% ocorre em pessoas menores de 40 anos, porque a gente já descreveu na aula anterior sobre aterosclerose, arteriosclerose, que a gente vai ver que isso está muito relacionado ao estilo de vida da pessoa. E como 40 anos de idade está numa idade mais ativa, né? A sua incidência é apenas de 10%. Só que 45% ocorre em pessoas com menos de 65 anos. Claro, até 40 anos, menor de 40 anos, a incidência é 10%, e até 65 anos é até 45%. E a gente vai observar que conforme a sua frequência desse evento, ele vai ter uma progressão relacionada à idade. Então, quando indivíduos com idade mais elevada, a sua incidência é maior devido a esse mecanismo que a gente citou anteriormente na aula. E ele tem a correlação fortemente ligada à predisposição genética, né, e relacionada ao comportamento da pessoa, como a gente acabou de falar agora, dos fatores externos, né, que a gente pode modificar, e também os fatores genéticos, que não tem como modificar, que é o estilo de algumas coisas que está relacionado. E a aterosclerose. Em relação à sua patogenia, tem uma seguinte sequência de eventos que vai ocorrer durante o infarto do miocárdio. Ocorre mais ou menos nessa ordem que a gente vai descrever agora, que seria o seguinte. Quando forma uma placa de ateromatosa, né, da artéria coronária sobre uma alteração súbita, ele consiste em quê? Em uma hemorragia intraplaca, que essa hemorragia pode ser relacionada à erosão, ruptura ou fissura dessa placa. Então, uma placa de ateroma, né, de gordura, que ela vai se soltar, que pode ser através de uma ruptura, uma erosão. Então, tem várias coisas que estão relacionadas a essa hemorragia intraplaca, que a gente escreveu nas aulas anteriores, que pode ocorrer, e vai ocasionar isso. Depois desse evento, quando elas são expostas, né, na corrente sanguínea, ao colágeno subepitelial e ao conteúdo necrosado da placa. Então, o que acontece? As plaquetas, elas dão início, né, aos processos de aderência dessa placa, que após a ativação e a liberação do conteúdo de seus grânulos, ocorre uma agregação para formar microtrombo. Então, ocorreu o que acontece? Soltou a placa. Então, pode ser vários mecanismos que soltou essa placa. Quando essa placa se solta, tem a ação das plaquetas que vai gerar microtrombos, né? Que é desencadeada por essa soltura da placa. Então, é uma forma de defesa. Aí ocorre o quê? Ocorre o vasoespasmo. O que é o vasoespasmo? Tem a vasodilatação, que ele aumenta, só que a vasoespasmo ele diminui. Então, ele tem um espasmo desse vaso que ele é estimulado por quê? Pelos mediadores liberados da plaqueta. Então, como ocorreu a liberação da plaqueta, a vasoespasmo é um reflexo dessa liberação da plaqueta. Então, vamos entender. Soltou o trombo, vasoespasmo. Então, o calibre do vaso diminuiu por conta da liberação das plaquetas. Quando esse fluxo ele diminui, o fluxo sanguíneo também ele diminui, porque se estava com o vaso dilatado, que o fluxo sanguíneo estava indo para o coração, como teve esses mecanismos que desencadeou o vasoespasmo, vai dar isquemia prolongada. Porque se o vaso ele diminui o seu diâmetro, a luz do vaso diminui, vai menos sangue para o coração. Então, esse sangue ele não vai irrigar o coração de forma tão eficiente, vai faltar sangue para irrigar o coração. Depois que acontece isso, o seu fator tecidual, ele ativa o quê? Uma via de coagulação, aumentando o volume do trombo, né? Então, aumentou o volume do trombo, esse vaso ele vai ficando mais ocluído, ele vai diminuindo o seu diâmetro, e dentro de minutos esse trombo, ele se expande e acaba ocluindo aqui completamente a luz do vaso. Então, a gente acabou de falar agora que conforme vai fazendo em minutos, né, a luz do vaso vai diminuindo por conta dessa liberação das plaquetas, que vai gerar um trombo, e o trombo acaba ocluindo o vaso. Quando oclui o vaso, não tem sangue, não tem oxigênio para irrigar o músculo cardíaco.
Então, esse infarto do miocárdio, devido a essa isquemia prolongada, que vai ocorrer em minutos, é quando ocorre um infarto, porque está faltando sangue para o coração, porque teve a oclusão do vaso, fechou o vaso, não tem sangue, não tem oxigênio, é a hora que dá um infarto. Tudo isso ocorre em minutos. Aqui a gente vê o seguinte, quando está com a contagem em minutos, ela está em 0 minuto, você vê que o lactato aqui também, ele está 0, né? Ele está 0. Esse tempo vai prolongando, esse lactato, olha só, e a curva de ATP, de adenosina, ela está em... Antes do primeiro minuto ela está alta, né? Essa curva, né? Isso. O lactato está baixo, tá baixo e a adenosina está alta. Tá alta. Então há mais ou porque menos... a adenosina trifosfato seria energia, né? Voltando no gráfico A, que eu posso usar o gráfico A e gráfico B. Então, aqui, voltando aqui, posso falar o seguinte, que quando o lactato, o tempo, por exemplo, aqui está marcando em minutos. Então, quando o tempo está 0 minuto, esse lactato ele está igual a 0. Agora, só que o problema é o seguinte, o que acontece? O tempo vai passando, esse lactato vai subindo. Então, o que acontece? Esse lactato ele vai subindo e ele causa, então, uma perda de energia. Com a subida do lactato, vai causando uma perda de energia, que é ATP, trifosfato, adenosina. Porque é tipo assim também. Por que o lactato aumenta? Quando falta oxigênio para os músculos, o lactato ele aumenta por conta dessa falta de oxigênio. O que está acontecendo aqui? Infarto. Se o cara está infartando, conforme vai passando os minutos, o lactato ele aumenta, porque conforme vai passando o tempo, o oxigênio ele diminui, consequentemente o lactato aumenta, porque o lactato ele é inversamente proporcional ao oxigênio. Isso. O oxigênio tem bastante oxigênio no músculo, o lactato está lá, 0. A partir do momento que o indivíduo tem um infarto e está faltando oxigênio para o músculo, consequentemente o lactato aumenta. Com certeza. Então, quando tem muito oxigênio, o lactato está baixo. Quando tem pouco oxigênio, o lactato vai aumentando. É inversamente proporcional. No caso aqui também do ATP, em 0 minutos ele está alto, né? Por conta dessa energia, né, Jackson? E depois, conforme vai aumentando o tempo do infarto, ele vai caindo. Isso aqui é energia. Então, acho que ficou bem explicado. Ficou bem claro. E isso aqui ainda é uma situação que não é tão grave quanto essa situação. Porque quando chega no segundo gráfico, aí nós vamos já entrar na fração do miocárdio em risco. Então, essa parte que está em vermelho, então é a parte reversível, né? Essa fase aqui é reversível, até toda essa parte vermelha. Quando chega nessa parte aqui, ó, aí você vê essa curva representada, que é o miocárdio isquêmico, que pode potencialmente ser salvo por uma intervenção realizada a tempo. Então aqui nós temos o tempo. Aqui nós temos a fração do miocárdio em risco. Essa fase aqui, ela já é irreversível. Então, aí tem essa outra curva, que essa curva aqui é uma curva cumulativa do miocárdio morto. Então, essa parte aqui, ó, já é... Por que está escrito aqui, ó, irreversível? Porque essa curva aqui já está mostrando que o miocárdio aqui já está morto, nessa região. Então, é a curva, olha só, miocárdio, né? Aqui a fase está ainda, ele pode ser reversível, dependendo do tempo, e essa fase aqui já morreu. Essa curva mostra que o miocárdio, a parte do miocárdio, a curva
cumulativa do miocárdio morto. A gente também observa aqui nesse gráfico o seguinte, aqui está em horas, né? Isso. Aí tem horas. Está em horas, e esse está em minutos. Esse está em minutos. Só que a gente observa o seguinte, por que ele se torna reversível? Na primeira hora, ele é reversível porque não comprometeu tanto, né, o músculo cardíaco. A gente escreveu o evento que é em minutos. Claro, conforme vai passando as horas, a gente vê uma progressão das horas, essa curva ela diminui por conta do estrago que está fazendo no coração, claro, né? Claro. Quanto mais tempo... porque essa falta de sangue, essa isquemia, ela vai causar prolongada, ela vai causar uma necrose, né? Necrose tecidual, né? Tecidual. Então, aí, por exemplo, quanto mais o tempo passa, pior fica, né? Porque aqui, ó, aqui é de 0 a 18 horas que nós marcamos aqui. Sim. Então, esse período é muito longo, principalmente para uma máquina como o coração, que está bombando ali o sangue o tempo todo. Então, isso aqui é muito tempo. Então, aqui, por exemplo, aqui a curva já mostra que tem tecido morto. Já tem tecido morto.